Fala galerinha, beleza? Estamos aqui hoje com mais uma resolução aqui no Resolutube para vocês. Mas antes de começar, eu vou pedir a você que, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E vamos à nossa resolução de hoje. Então, hoje a gente vai falar de desvio padrão, que está relacionado à Física Experimental 1. Você sabe o que é desvio padrão? Desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados, ou seja, desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados ele é uniforme, pessoal. Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os dados. Para calcular o desvio padrão, você pode estar utilizando esta primeira fórmula aqui ou a segunda fórmula, no qual E é o símbolo somatório, XI na posição I conjunto de dados, né? É o valor na posição I do conjunto de dados. MA é a média aritmética dos dados e N a quantidade de dados, na qual eu vou estar utilizando essa primeira fórmula aqui para estar fazendo meus cálculos em relação aos dados que foram coletados, correto? Então, pessoal, eu fiz a medida de um corpo esférico, né? De uma bola de gude, utilizando um instrumento denominado paquímetro. E fiz a medida também de um objeto cilíndrico utilizando o paquímetro. No objeto esférico, que foi a bola de gude, eu fiz as medidas do diâmetro. No corpo cilíndrico, eu fiz as medidas do corpo cilíndrico e a medida do diâmetro cilíndrico. Como vocês podem observar aqui. Então, foi essas medidas obtidas no diâmetro cilíndrico, correto? Essas aqui obtidas no corpo cilíndrico, como é possível observar. E essas outras medidas aqui obtidas no corpo esférico, que é o diâmetro cilíndrico. Bom, pessoal, para calcular as medidas que eu retirei desses objetos, eu vou estar utilizando esta primeira fórmula aqui, que é a fórmula do cálculo de desvio padrão. Depois, eu vou estar utilizando esta segunda fórmula, que é a fórmula do erro da escala. Depois, vou utilizar a forma de incerteza padrão, que é esta fórmula aqui. Depois, eu utilizo a fórmula do cilindro, que é esta fórmula aqui, né? Que é V igual a π vezes R ao quadrado, vezes H, que é a altura. Depois, eu utilizo a fórmula do volume da esfera, que é igual a V igual a 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo, correto? Então, primeiramente, vamos calcular o desvio padrão das medidas que eu retirei aqui do corpo esférico do diâmetro, que foi da bola de gude. Então, eu tenho as seguintes medidas, né? E foram essas aqui: 18,57 milímetros, 18,57 milímetros, 18,65 milímetros, 18,55 milímetros e 18,55 milímetros. Antes de jogarmos na fórmula, nós temos que fazer o seguinte: pegar esses valores e tirar a média. Como que eu tiro a média? Eu pego todos esses valores, somo e divido por 5, que são as 5 medidas que se encontram aqui. Vamos fazer. Então, eu vou pegar, pessoal, as medidas que foram 18,57 mais 18,57 mais 18,65 mais 18,55 mais 18,55. Somando esses valores, eu vou ter 92,89. Você vai pegar esses 92,89 e vai dividir por 5, que foram as 5 medidas que vocês encontraram quando fez as medidas do diâmetro, né, do corpo esférico.
92,89 dividido por 5, eu vou ter 18,57. E assim eu vou fazer sucessivamente para as outras medidas, tanto do corpo cilíndrico quanto do diâmetro cilíndrico. Vamos agora fazer a média do corpo cilíndrico, comprimento. Então, no corpo cilíndrico comprimento, eu obtive as seguintes medidas: 61 milímetros mais 61 mais 60,25 mais 60,55 mais 61. Pego todos esses valores, faço a somatória, que vai dar 303,8. Pego esses 303,8 e faço a divisão com 5, que foram as 5 medidas encontradas para o comprimento do cilindro, que vai dar 60,76. Então, essas foram a somatória da média para o comprimento do corpo cilíndrico. Agora, vamos obter a média do diâmetro do corpo cilíndrico. No corpo cilíndrico, a gente obteve as seguintes medidas: 19,95 mais 18,95 mais 18,95 mais 18,95 mais 18,90. Essas foram as medidas obtidas para o diâmetro do corpo cilíndrico. Vamos fazer a somatória de todos esses valores, que vai dar 95,7. Pegamos esse 95,7 e vamos fazer a divisão por 5, que vai dar 19,14. Então, a média dessas 3 medidas em relação aos objetos que foram medidos com o paquímetro é 18,57, 60,76 relacionado ao comprimento cilíndrico e 19,14 relacionado ao diâmetro cilíndrico. Então, com essas médias encontradas, a gente pode estar realizando o cálculo de desvio padrão, que vocês vão ver no próximo vídeo.